Olá pessoal, boa tarde. Eu trago um vídeo para vocês hoje de suma importância. Eu quero falar para vocês do julgamento que está acontecendo junto ao STF, que iniciou ontem a votação, com o voto da ministra Rosa Weber, a respeito da descriminalização do aborto. E a ministra Rosa Weber abriu seu voto a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana. Para ela é possível, até a 12ª semana, abortar. E deu seu voto a favor. Não sei se vocês sabem, mas a ministra Rosa Weber, ela se aposenta talvez no mês que vem, porque ela completa os 75 anos, e a aposentadoria do ministro, quando se completa os 75 anos, é compulsória. E ela, como é relatora desse processo, dessa DPF, ela já iniciou com o seu voto e a favor da descriminalização do aborto. Como eu falei para vocês, até a 12ª semana. Esse pedido, essa DPF, foi proposta pelo partido PSOL, que tem como advogada a Luciana Genro e uma outra Luciana. Tem como finalidade declarar inconstitucional os artigos 124 ao 126 do Código Penal. O que diz esses artigos? Para vocês saberem por que entraram com essa DPF. O artigo 124 diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. O artigo 125 diz o seguinte: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. O artigo 126, por sua vez, diz o seguinte: provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aí vem o parágrafo único, que diz: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Isso é o que diz os artigos de 124 a 126. E essa DPF, que é uma ação de descumprimento arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem por finalidade declarar inconstitucional esses artigos, porque entendem, o autor dessa ação, que esses artigos afrontam a Constituição de 88 e traz prejuízos às mulheres que querem abortar. Pois bem, iniciou a votação ontem no plenário virtual, que teve como início o voto da relatora, que é assim que se procede. O plenário virtual inicia com o voto do relator, que a relatora aqui no caso é a ministra Rosa Weber. O relator vota e os demais ministros que concordam com o relator depositam o seu voto voto com o relator. Se houver divergência, o ministro abre divergência e mostra e dá o seu voto divergindo do relator. Mas no plenário virtual não existe debate. Apenas os votos dos ministros. E todas as pessoas que ingressam com pedido de amicus curiae, ou seja, amigo da corte, são os técnicos, são pessoas que conhecem da matéria e que querem debater, apresentar sustentação oral em plenário. Essas pessoas não podem participar quando a votação é virtual. E assim estava sendo a votação, de forma virtual, na calada da noite. Um tema de suma importância, sem debate. Foi então que houve algumas manifestações e pedidos de associações cristãs, incluindo católicas, evangélicas. Também tem os advogados conservadores que entraram com pedido que algum dos ministros que compõem o quadro do STF pedisse destaque nesse processo. Esse pedido aqui foi feito por uma associação de advogados conservadores, a Abrajuc.
um dos ministros pedisse destaque nesse processo. O que implica o pedido de destaque num processo que tem a votação virtual? A votação é virtual. Quando se pede destaque, essa votação virtual suspende e passa a ser a votação presencial, mas o processo fica suspenso até iniciar a votação presencial. Porque para a votação presencial tem que formar novamente o grupo dos ministros para votar de forma presencial. Aí tem que ter a ata de votação presencial. Porque a virtual, se o ministro tem tempo, ele vai lá e vota. Não precisa abrir uma sessão de julgamento, como tem nos debates, na sessão presencial. Cada ministro vai lá e dá o seu voto. Aqui não, agora. Agora será presencial, porque o ministro Barroso pediu destaque. E o destaque serve para isso. Para convolar do plenário virtual para o plenário físico. E aí essas pessoas que ingressaram com o pedido de amicus curiae, ou seja, amigos da corte, essas pessoas podem apresentar sustentação oral em plenário, discordando do pedido do autor da descriminalização ou concordando. Porque tem várias associações, as associações cristãs, elas estão contra o pedido do autor. Elas estão contra o pedido de descriminalização do aborto. Mas tem várias outras associações, como os delegados, de várias outras associações que se denomina associação pública, como a Defensoria Pública, e outras. Para vocês terem uma ideia, são 70 pedidos de ingresso como amicus curiae, ou seja, vai ser um pandemônio esse julgamento. A sustentação oral vai ter muita gente. Muito embora, acredito que nem todos os pedidos de ingresso, como amicus curiae, serão concedidos pelo ministro ou pela ministra relatora. Porque diz a lei, se não me falha a memória, o artigo 138, que para ser amicus curiae tem que conhecer da matéria de forma técnica e não dar sua opinião pessoal ou sua opinião sobre religião ou sobre o que quer que seja, mas seja discutir de forma técnica. E tem algumas associações cristãs que estão discutindo sobre o problema da moral cristã, sobre o problema da vida. Isso é importante, porque se trata de um tema que pode afetar a vida de muita gente no Brasil. A coisa é muito séria, por isso precisa de debate. E nada melhor do que o plenário físico para que possa essas pessoas, essas associações, apresentarem sua sustentação em plenário, para as pessoas pelo menos saberem o que está acontecendo. E aí aquelas pessoas que tiverem interesse, essas pessoas podem assistir pela TV Justiça e ver realmente quem está a favor do aborto e quem está contra o aborto. É isso que é importante. Eu não quero dar minha opinião pessoal por enquanto. Isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo de apresentação desse tema, porque muita coisa virão, muitos questionamentos surgirão que precisa de debate, que eu trarei para vocês. E aí futuramente pode ser que eu fale meu posicionamento. Mas já falo para vocês que eu sou cristão. Então vocês já sabem mais ou menos qual é o meu posicionamento. É o que eu tenho para falar para vocês sobre essa votação e sobre o voto da ministra a favor. Agora tem uma outra coisa aqui também que vocês precisam saber. Essa votação vai para o plenário físico. E ninguém sabe quando será instalada essa sessão de julgamento no plenário físico. E a ministra Rosa Weber, que deu o voto a favor do aborto, ela se aposentará em breve. Porém, o seu voto tem entendimento já no STF que o voto do ministro que foi computado no cenário virtual fique valendo para o plenário físico. Ou seja, ela deu seu voto. Mesmo que ela aposente antes da instalação da sessão de julgamento
no plenário físico, o voto da ministra fica valendo já. É bom que vocês saibam disso. Isso aí foi determinado pelo próprio STF, que o voto do ministro que se aposenta no plenário, que votou no plenário virtual e vem se aposentar, ele fica valendo. É o que eu tenho para falar para vocês sobre o início deste julgamento, que já tem um voto a favor da descriminalização do aborto. É importante que as pessoas fiquem atentas e se manifestem a esse respeito. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo, eu sou mestre em Direitos Fundamentais Constitucional, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, passa para os seus amigos. Se você entende que esse vídeo tem relevância e que meus vídeos têm relevância jurídica, inscreva-se no meu canal e fiquem todos com Deus.